Ele precisa de apenas 2 letras para ser reconhecido em todo o Brasil. Jô. Brilhou na família Trapo, em Faça Humor, Não Faça Guerra, no Planeta dos Homens e, claro, em Viva o Gordo. Ele ajudou a escrever a história da TV. Atuou em 22 filmes, escreveu 5 livros, foi pioneiro da comédia em pé e desde 1988 tem o programa de entrevistas mais famoso do país. Quando nasceu, foi batizado José Eugênio Soares. 74 anos depois, basta falar Jô e todo mundo vai saber quem é. Eu sou muito vaidoso, claro. Nunca escondi isso, aliás. Qual é o artista que não é vaidoso? Todos. É uma profissão de vitrine, de exibidos. Você nasce querendo seduzir o mundo. As minhas mais lembranças de infância são muito mais da época do colégio interno no Brasil, onde eu chorava muito, era uma coisa assim, excessiva, sabe? Era uma coisa de sensibilidade quase gay. Se você não tivesse uma média de notas superior a 5, você ficava preso o fim de semana. Isso me desesperava. Eu acho que isso é que me obrigou, na época, a ser bom aluno, porque eu tinha um medo de passar o fim de semana no colégio. Eu chorava muito. E até os professores me sacaneavam, porque diziam assim, quer ver como ele chora? Poeta, chora! Meu apelido era, sendo gordo, ter o apelido de poeta, eu acho que já é uma vitória. Chora aí, poeta. Aí eu puxava uma angústia e chorava. Eu fui estudar na Suíça quando eu tinha 12 anos e voltei com 17. Voltei porque os negócios do meu pai foram por água abaixo, a gente morava no Copacabana Palace, no anexo. Depois de morar lá, eu me mudei para um quarto alugado na Prado Júnior. Mas, graças a Deus, meu pai e minha mãe tinham um espírito muito jovial e muito quase que pré-hippie, porque eu me lembro de papai chegando em casa dizendo para minha mãe, olha, para amanhã já temos comida, depois da manhã eu vou sair para batalhar. Então como é que eu podia ficar com crise existencial diante desses pais tão soltos e tão abertos para enfrentar qualquer crise? Eu já era gordo. Gordinho eu acho que é quase que preconceituoso o gordinho, porque a pessoa é gorda ou não é. Gordinho já deixa de ser gordo, né? Filho único. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos. Então, é claro, mãe e pai, tudo que eu fazia já era aprovado de cara. Pelo fato de sempre ser gordo, eu preferia ser conhecido pelo espírito do que pelo físico. Então, eu era muito exibido. O Rio, na época, era a capital da República. Então, aquilo era um caldo cultural efervescente, porque tinham os políticos e os artistas convivendo na mesma cidade. Então, à noite, invariavelmente, eles se encontravam. Agora, eu era um moleque, não esquecendo que eu tinha 17 anos. Como é que começou a minha carreira? Eu acho que começou por acaso, eu acho que como tudo. Porque eu comecei claro, que essa coisa de fazer as imitações, as sátiras, acabou me levando a lugar... Por exemplo, conheci o diretor Jorge Lely, diretor de cinema, no Gôndola, Leon Eliachar, que aí me levavam a algumas festas. Numa delas eu conhecia Tônia Carreiro, Paulo Otran e Adolfo Celli. Depois eu era amigo de moleque do Walter Clark, então diretor da TV Rio. Com 18 anos já tinha cargo importante, com 20 anos comecei a participar dos programas da TV Rio e finalmente, passado pouco tempo, eu vim para São Paulo. Eu vim descobrir São Paulo pela primeira vez, eu já era casado com a Tereza, eu tinha 22 anos e eu vim para passar 12 dias e fiquei 12 anos. Eu vim para fazer um programa do Dick Farney. O programa
não emplacou, e então eu comecei a fazer programas aqui e ali. Surgiu a ideia de fazer a Família Trapo. E deu certo. Eu acho que esse foi o primeiro grande sucesso nacional de televisão, foi isso, que começou em 66 e foi até 70. Mas eu saí um ano antes, porque eu assinei contrato com a Globo, onde estavam o Boni, que já me conhecia, de quem eu era amigo, e o Walter Clark. Então, em 1970, eu vim para a Globo. Tem atores assim como Oscarito, que eu achava um comediante fantástico. O Jerry Lewis, sabe, eu gostava muito de assistir. Peter Sellers, que eu acho um ator e um comediante fantástico. Para mim, um dos 5 maiores comediantes característicos do mundo, Peter Sellers, como Chico Anísio também. E, claro, evidente, os tradicionais, como o Chaplin. O Chaplin influenciou a vida de todo mundo, porque sempre me fazia rir, me fazia chorar. Eu sou um chorão de marca maior, com coisas comoventes, com tristeza, não. Eu não me vejo refazendo os mesmos personagens com a cara de hoje, os personagens que eu fazia nos anos 80. Não sinto isso, sabe? Não tenho nada contra programas de quadros, de esquetes de humor. Mas não é mais o que me impulsiona, não é mais a minha. Eu acho que eu descobri também, sem querer, a grande vocação da minha vida, que é o programa que eu faço hoje, que é a coisa que me dá mais prazer, mais alegria de fazer, sabe? Que eu me sinto muito vivo ali. A maior atração do mundo, para mim, é o bate-papo, é a conversa, o talk show, e o talk show em particular também, você conversar e ter uma pessoa que converse bem com você, nossa, eu acho que é dos prazeres mais gratificantes que existem. Eu fiz vários personagens escritos pelo meu querido Max Nunes, pelo Wilton Marques, que estamos juntos até hoje, e até Haroldo Barbosa, e meus. Aqui chegou uma hora que era por exemplo, Capitão Gay, eu me lembro que eu tive a ideia do Capitão Gay, acordando no meio da noite, por que é que não tem um herói de gibi viado, meu Deus do céu? Tem de tudo, não tem um gay. Aí eu pensei, o Capitão Gay, eu levantei da cama para escrever o quadro. A partir daí, nós todos escrevíamos o quadro. Foram mais de 200 personagens. Então, eu não sei. E tem uma característica curiosa, é que poucos personagens meus tinham nome. Eram mais conhecidos pelo bordão ou pelo quadro. Deste povo onde eu piso, deste solo... Não, contrário. Deste solo onde eu piso, deste povo que eu amo. Cacau só. Sois rei! Saudade, eu não sou uma pessoa saudosista, mas nem um pouco, sabe? Então, acho que eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu quero fazer. Na minha vida, tudo que eu fiz foi tomando riscos. Sem ter até consciência, só tenho consciência disso depois da coisa feita, né? Quando eu tive a proposta de mudar de canal, o fator decisivo foi a possibilidade de fazer o talk show. A gente terminou, no fim do contrato, eu falei com o Boni, meu amicíssimo, que na época ficou um ódio, né? Claro. Porque eu falei, não, eu quero, aí não é nem uma questão salarial, é que me abre a porta para um tipo de programa que eu sei que eu quero fazer. Nunca tive essa coisa esquemática, programada, sabe? Vou fazer assim, vou fazer assado. Não, era fazer mais do que pensar. Aliás, eu devo dizer que fazer o programa diário foi ideia do Silvio. Ele falou, não, esse aqui tem que ser diário. Eu falei, não, mas diário? Ou é diário ou não é, porque isso aqui, se for só uma vez por semana, não emplaca. Com intuição de tigre, né? Eu acho que tudo é linguagem de televisão, porque no fundo a televisão é um eletrodoméstico. O que importa na televisão é a qualidade do espetáculo. É uma transmissora, a televisão, uma grande transmissora. Você leva do local e
mostra em casa. Ô, Tele, tu tá cuspindo no prato que comeu? Tu também foi ponta, Tele! Bota ponta na seleção, Tele! Eu não me assisto nunca. Eu tenho um pudor de me ver. Quando eu me vejo na televisão, eu chego a me achar gordo. Você vê que absurdo. Eu acho que na época da ditadura, a gente tinha mais liberdade de falar as coisas do que agora durante a época eleitoral. E é uma lei que não vai mudar porque interessa a quem faz as leis. Eu sou um hipocondríaco de doenças exóticas. Beriberi. Eu nem sei o que é, mas tenho pavor de pegar isso. O medo da morte é um sentimento inútil. Você vai morrer mesmo, que adianta ficar com medo. Eu tenho medo de não ser produtivo. Citando meu amigo Chico Anísio, que perguntaram para ele, você tem medo de morrer? Ele falou, não, tenho pena. Impecável. Nada. Eu espero viver mais uns 50 anos para ver se eu consigo ver alguma coisa. Eu já estou firmando compromisso para daqui a 30 anos, então não dá para parar antes.